Graça e paz, amada igreja. Amém. É sempre muito difícil para o pregador iniciar a mensagem. E eu sempre fico perguntando: Senhor, o que é que o Senhor deseja que eu fale? O que é que o Senhor deseja que eu compartilhe com o seu povo? E eu estava me lembrando que quando eu fui batizado com 14 anos, eu cantei juntamente com outro garoto na igreja, uma música que o pastor, lendo os salmos hoje de manhã, me fez recordar. Ela diz assim: se eu estiver no campo, se eu estiver no mar, se eu estiver na terra ou estiver no ar, se pelas montanhas um dia eu passar, já não corro perigo, comigo Ele está. Se subo acima dos céus, Ele comigo está. Se desço a parte mais baixa das profundezas do mar, Ele sempre está comigo. Se pelo túnel cruzar, mesmo estando em perigo, comigo Ele está. Mesmo estando em perigo, comigo Ele está. Aleluia. Não importa. Aleluia, louvado seja Deus. Não importa o lugar onde estejamos, não importa as circunstâncias das quais nos cercam, Deus sempre estará conosco. Aleluia. Portanto, nós podemos adorar a Deus aqui neste lugar e em qualquer outro lugar, porque Deus sempre estará conosco. Mas, meus queridos irmãos, nós precisamos saber como adorar a Deus. Não pode ser do jeito que eu desejo, do jeito que eu quero, porque o nosso Deus é um Deus de personalidade. Ele tem um caráter, Ele tem atributos e Ele tem uma vontade. E nós precisamos conhecer esse Deus para saber que oferta de adoração entregar a esse Deus. E o que eu tenho aprendido com o nosso amado Deus, através da sua palavra, é que a adoração, ela começa com a obediência. A adoração começa com obediência. E orando, e refletindo, e conversando com Deus a respeito disso, o Senhor, através do Espírito Santo, me levou até Abraão, em Gênesis capítulo 22. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 22. Deus deseja ser adorado por meio de atitudes práticas. Os rituais, os formalismos foram uma forma educativa para preparar a humanidade para a verdadeira adoração, que consiste em uma adoração em espírito e em verdade, de acordo com a própria palavra de Jesus à mulher samaritana, que Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Uma adoração racional, que provém do conhecimento acerca do Deus a que a requer. Para adorar o Senhor, precisamos adorá-lo através do conhecimento desse Deus. Uma adoração que seja fruto da fé na verdade de Deus. Sendo assim, o verdadeiro adorador ouve a voz daquele que o chama e obedece. Assim foi com Abraão. Olha comigo, irmãos, a partir do versículo 1, Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 4, inicialmente. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali
em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Abraão, irmãos, é um exemplo de adorador. Por que é um exemplo de adorador? Deus permitiu uma oportunidade, preparou uma oportunidade a Abraão para provar e ser provado como um homem de Deus, que confia e obedece e adora. Deus tem proporcionado igualmente a mim e a você oportunidades ao longo de nossas vidas, para que também igualmente como Abraão possamos provar e ser provados como verdadeiros adoradores. Deus chama Abraão e Abraão responde: eis-me aqui. Havia um relacionamento de Abraão com Deus, e Abraão estava disponível. Abraão estava disponível a Deus. Em toda essa correria do cotidiano, muitas vezes nós nos envolvemos em tantos afazeres, são tantos os chamados, são tantas as urgências. Será que nós estamos disponíveis ao que realmente é importante, ao que importa? Estamos disponíveis verdadeiramente ao Deus que criou os céus e a terra, ao Deus que sustenta todas as coisas com o poder e a força que há nele? É Ele quem está me sustentando agora, é Ele quem está te sustentando nesse momento. Você está disponível a esse Deus, porque Ele nesse momento tem a sua palavra para a sua vida e para a minha vida. Esse é o momento em que Deus preparou para mim e para você escutar o que Ele tem para ti. Tem um cântico que diz assim: nesse dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Deus marcou um encontro conosco nessa manhã. Amém. Ele sabe como nós nos encontramos, como está a nossa situação. E quando nós nos dirigimos à igreja do Senhor, antes que pudéssemos juntos erguermos nossas vozes em oração, Ele já sabe o que está acontecendo com você. Sabe por quê? Porque Deus não se ausenta de nós. Ele está sempre presente. Ele está disponível a nós. Mas e nós estamos nos disponibilizando a Deus naquilo que nós fazemos? Estamos prontos para dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Deus chama Abraão para adorá-lo com o melhor que ele possuía. Abraão era um homem de posses, tinha servos, servas, camelos, ele tinha um enorme rebanho. Mas Deus o chamou naquele dia para adorá-lo com aquilo que ele tinha de melhor e mais amava. Esse era seu único filho, Isaque, a quem muito amava, para oferecer em holocausto. Olha só o versículo 2, irmãos. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas,
e vai-te à terra de Moriá, oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Holocausto, irmãos, não é apenas uma oferta depositada, colocada sobre um altar. Holocausto significa uma oferta imolada e inteiramente queimada. É isso que significa holocausto. E tinha o simbolismo de a oferta entregue, queimada, quando a fumaça ao subir simboliza que é a oferta que está sendo recebida por Deus. O Senhor chamou Abraão e o desafiou a vir a um lugar que ainda lhe mostraria para oferecer o seu filho em holocausto, uma oferta sacrificial. Irmãos, servir a Deus quando tudo está bem é fácil. Servir a Deus quando as circunstâncias são favoráveis é fácil. Mas servir a Deus quando tudo está cooperando ao contrário a essa disposição, quando está sendo exigido mais de você, muito mais, então, irmãos, aí é um momento doloroso, é um momento difícil. Mas ainda assim, irmãos, quando for difícil, quando você não quiser, quando tudo estiver cooperando para que não aconteça, faça. Determine no seu coração servir a Deus quando for possível e mesmo quando não for possível, quando for fácil e quando for difícil. Porque quando for difícil, irmão, irmã, quando for sacrificial, esta é uma oferta da qual Deus está atento. Ele está muito atento quando você está naquele limiar do impossível, da exaustão, e ainda assim você diz ao Senhor: sim, eis-me aqui. Abraão é um exemplo de adorador porque ele obedeceu. Abraão obedeceu. Versículo 3: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. O patriarca não discutiu com Deus. Ele não ousou a negociar com Deus. Ele obedeceu. Ele se rendeu resignadamente ao Senhor. Diante daquilo que Deus estava lhe requerendo, ele simplesmente se resignou. Ele se entregou, se rendeu ao Senhor. O patriarca obedeceu conforme o Senhor lhe ordenara. Ele preparou a sua oferta. Ele levantou de madrugada. Ele preparou o jumento. Carregou o jumento com tudo o que ele iria precisar para essa viagem. Ele rachou a lenha que ele sabia que serviria para queimar a oferta ao Senhor. E no caso, o seu filho, a quem muito amava. Abraão obedeceu. E após 3 dias de viagem, ele chegou no lugar indicado por Deus. Sabe, meus irmãos, 3 dias de viagem, ao lado do seu filho e mais 2 servos. Será que você pode refletir comigo o que poderia estar no coração de Abraão? O que ele poderia estar sentindo? Foge.
Eu não sei como eu estaria, irmãos, mas eu sinto nesse relato que Abraão estava sereno. Ele obedeceu conforme o mandamento. Eu não vejo relutância, eu não vejo perturbação alguma. Eu simplesmente vejo um homem que estava determinado a fazer o que o Senhor estava pedindo para que ele fizesse. Olhem comigo no versículo 5, irmãos. Versículo 5 do capítulo 22. 5 e 8, tá? Eu vou pular, vou ler o versículo 5 e imediatamente pulando para o 8. Então disse a seus servos: esperai aqui como jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Voltaremos. Versículo 8. Respondeu Abraão ao questionamento do seu filho: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Por que respondeu dessa forma ao seu filho? Porque o jovem Isaque, versículo 7, disse a seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: o Senhor, o Deus, proverá para si. O que eu vejo em Abraão? Um homem que confiava no Senhor seu Deus. Um homem que conhecia o Senhor seu Deus. Como Abraão poderia afirmar a oferta deveria ser imolada e queimada? Mas ele estava dizendo, disse aos seus servos: esperai aqui, eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, voltaremos. Ele confiava que de alguma forma, não sabendo como, ele retornaria desse sacrifício. Irmãos, guardem a passagem de Gênesis capítulo 22, salta comigo no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19. Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamado a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. A fé de Abraão o levou a obedecer a Deus. Abraão confiava em Deus, ao ponto de estava determinado. Abraão não vacilou. Enquanto ele caminhou aqueles 3 dias, meus queridos irmãos, ele não titubeou. Ele estava pronto para fazer o que Deus havia chamado para ele fazer. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que diante das ordenanças de Deus, nós temos um tempo considerável para dizer: sim, eu farei, não, eu não farei. O Senhor nos concedeu o livre-arbítrio, mas tolo e louco o homem que pensa que está totalmente livre nesse mundo para fazer aquilo que ele acha
que pode fazer, porque ninguém está totalmente livre, mas também não estamos aprisionados a um destino, porque concedeu Deus ao homem o direito de obedecer ou não. Ainda que eu e você sejamos escolhidos do Senhor, você pode declinar a essa escolha que Deus fez por você. Deus o chamou, Deus já preparou para que você seja uma mulher, seja um homem vitorioso. Amém. O Senhor já preparou isso desde a fundação do mundo. A você que se encontra aqui nesse lugar, o Senhor está dizendo pela sua palavra: você foi escolhido para ser vencedor. Você foi escolhido para adentrar as portas da eternidade e gozar juntamente comigo tudo aquilo que eu já preparei. Mas só você pode dizer não a esse convite. O Senhor tem nos dado tempo suficiente para dizer: sim, Senhor, eu farei. Não, Senhor, não farei. Mas Abraão, ele confiava tanto no Senhor, que não importa o tamanho do pedido da qual o Senhor lhe fizera, ele estava pronto para fazer a entrega. Abraão estava pronto para fazer a entrega, porque a fé que Abraão tinha no Senhor nosso Deus era a fé de que o Senhor poderia trazer o seu filho das cinzas à vida. Não há lugar em que você se encontre, não há destruição o bastante da qual Deus não possa resgatá-lo e colocar novamente em pé, restaurar sua vida, para que você seja um homem, uma mulher com autoridade nesse mundo, para viver como príncipe nesse mundo, como vencedor nesse mundo, como um verdadeiro adorador. O Senhor é aquele que encontra o perdido, é aquele que restaura o que foi quebrado. O Senhor é o que conserta o que foi destruído. Não há nada da qual Deus não possa fazer para aqueles a quem Ele ama. Mas tudo que nós precisamos fazer, irmãos, é dizer a esse Deus: eis-me aqui, viverei conforme a tua vontade, farei conforme o Senhor deseja. E não pode haver nada a qual nós amemos mais do que esse Deus. O Senhor nessa manhã está nos chamando a fazer uma entrega. Eu sei que já entregamos nossas vidas a Deus, mas irmãos, quem sabe em algum momento nós não fomos lá naquele altar e isso daqui, Deus, deixa ainda comigo. Tudo pode casar de Deus, mas isso daqui é de uma elevada estimação. O que é? Seus filhos? Seu trabalho? Seu status? O que é que você ainda não entregou a Deus? Quem sabe os seus traumas? Porque muitas vezes nós o retemos, porque estamos tão acostumados a eles, que não sabemos mais viver sem os nossos traumas. O seu sofrimento? O Senhor nessa manhã, Ele está lhe convidando a fazer uma entrega, a colocar sobre o altar do Senhor aquilo que ainda você tem retido em suas mãos. Abraão acreditava em Deus e sabia que Deus poderia fazer essa restauração, devolver o seu filho, e foi justamente o que aconteceu. Volta lá em Gênesis capítulo 22. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Edificou Abraão um altar
sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Você pode imaginar a cena? Abraão colocando sobre a lenha o seu filho, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. O sacrifício maior, meus irmãos, Deus já fez por nós. Nada da qual venhamos entregar a Deus é maior do que Ele já fez por nós. Deus entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé desse adorador chamado Abraão assegurava que não haveria impossíveis ao seu Deus. Portanto, Abraão adorou mesmo que as circunstâncias eram contrárias. Ele foi e entregou o seu filho, porque ele acreditava que Deus, aquele que fez a promessa, quando Abraão tinha 70 anos, o Senhor lhe prometeu que a sua descendência seria maior que a areia de uma praia, mais que as estrelas do céu. E Abraão confiou em Deus e esperou. Após 25 anos, Abraão com 100 anos, nasceu-lhe Isaque. E naquele momento o Senhor estava chamando para que Abraão entregasse novamente a promessa que havia dado a ele. E Abraão não titubeou e fez o que deveria ser feito. Irmãos, a adoração de Abraão deu-se por meio de fé no seu Deus. Sem fé não há adoração. Abraão adorou não quando ele chegou lá em Moriá. Abraão adorou o Senhor quando ainda estava na sua terra. A nossa adoração ao Senhor não acontece quando vimos à igreja. A nossa adoração ao Senhor, ela acontece quando você está lá no trabalho, quando você está no seu carro, quando você está na sua casa. A adoração ao Senhor começa quando você está lá. A adoração do Senhor começa antes do desafio. Aqui, irmãos, celebramos a Deus. Nossa adoração ao Senhor começa quando nós ainda estamos na nossa terra. Aonde é a tua terra? Onde fica o teu lugar? Quem sabe é aquele lugar especial? Se esse lugar é um lugar onde Deus não tem a sua disponibilidade, você não é adorador. Onde quer que você esteja, esse Deus tem que estar com você. Amém. E você tem que estar disponível a Ele. Amém? Amém. Sem disposição para obedecer, não há adoração. O Senhor Jesus disse que quando só há amor a Deus quando nós guardamos os seus mandamentos. Ação, atitude. É assim que nós demonstramos que amamos a Deus, quando lhe obedecemos. O Deus de Abraão
haverá momentos em nossas vidas, circunstâncias, em que vai exigir de nós um sobre-esforço, uma entrega. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, o Deus de Abraão é o Senhor nosso Deus. Aleluia. O mesmo que era ontem, e hoje, e será para todo sempre. O Deus do impossível. Amém. Aquele que das cinzas traz a vida. Adore a esse Deus. Sempre. Em adoração, entregue ao Senhor teu Deus aquilo que nesta manhã Ele está pedindo a você. Está faltando só isso. É só isso que está faltando para a tua vitória. É só isso que está faltando para você poder chegar lá. Quem sabe, por reter o que você está retendo, é que você ainda não conquistou o que lhe foi prometido. Então nessa manhã, irmãos, esse Deus que é fiel está te chamando. Venha fazer uma entrega. E eu gostaria de que você, juntamente comigo, pudesse fazer essa oração. Uma oração de entrega. Vamos ficar em pé. Sacrifícios de louvor, sacrifícios de amor, é o que temos nós para oferecer cada dia, ó Senhor. Sacrifícios de louvor, sacrifícios de amor, é o que temos nós para oferecer cada dia, ó Senhor. É Jesus digno de louvor, é Jesus digno de amor, e prostrados aos teus pés te adoramos cada dia, ó Senhor. Oh Deus, o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que conhece esse teu servo, essa tua serva, concede que nesse momento haja aquela entrega da qual o Senhor tem nos desafiado. Santo Deus, o Senhor sabe o que é que nós temos retido, mas nessa manhã queremos adorar ao Senhor, confiando que o Senhor tem o melhor para nossas vidas. Não importa o tamanho da entrega que tenhamos que fazer nesta hora, que a confiança, a fé no Senhor possa nos levar a ter serenidade de coração e não desistir daquilo que o Senhor está nos fazendo a realizar nesse momento. Pai, toma o teu filho, toma a tua filha nesse momento em teus braços, consola, conforta, assegura que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é o Deus de todas as horas, que o Senhor fará acontecer o melhor sobre nossas vidas. Tudo que nós precisamos fazer agora, ó Deus, é nos tornar adoradores que obedecem. Esteja com tua igreja agora, Deus, nos fortalecendo, para que após a entrega dessa oferta, possamos seguir confiante de que o Senhor fará o melhor acontecer em nós. Esta é a oração que nós fazemos, de entrega a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, meus irmãos.